Olá, caros alunos. Ora bem, eu resolvi fazer este vídeo para vos ajudar a fazer a ficha número 2 do módulo 10, onde vamos dar composição e heranças em níveis no paradigma da programação orientada a objetos. Ora bem, o que é a composição? Neste caso, a composição é quando uma classe tem objetos de uma outra classe como atributos dessa classe. Ou seja, que se quiserem é eu ter numa classe tenho um objeto que é de outra classe, ou seja, uma classe dentro de outra classe. Isso pode ser muito interessante, mas vai tornar o projeto um bocadinho mais complicado, não é? Porque eu tenho um atributo dentro de uma classe que tem que ser um objeto de uma outra classe, não é? Depois a herança em níveis é quando uma classe herda de outra, que por sua vez herda de uma terceira, ok? Não se deve abusar disto, porque isto torna também o código mais difícil de manter e de ler, ok? E portanto, o que é então a composição? A composição é, por exemplo, eu tenho aqui uma classe motor, tenho aqui o construtor da classe motor e tenho a classe carro que usa como atributo portanto, um objeto da classe motor. Venho aqui, eu aqui na classe carro, crio um atributo modelo e acrescento um atributo que é o motor, o motor é uma classe, é um objeto de uma classe. Reparem que aqui no construtor do carro é preciso então acrescentar um modelo, pedir o modelo e pedir a potência. E ao pedir a potência, vamos criar então, instanciar uma variável de motor com a potência dada no construtor do carro. Isto também podia ter sido feito de outra maneira, não é? Eu podia criar uma classe motor, ok? Criar a classe carro, onde tinha aqui um atributo que era uma instância de motor, e no construtor, se não fizesse o construtor, tinha que criar aqui o motor primeiro e depois, ao criar o carro, tinha que injetar a variável do motor, ok? Por exemplo, vamos tentar implementar isso aqui no C Sharp rapidamente, Windows Desktop, Windows Form Application, e vamos pôr vídeo módulo 10 ficha 2. E portanto, neste momento, eu vou criar então aqui uma classe, portanto, adicionar e classe, e vou acrescentar então aqui a classe que eu quero. E neste caso então vou dizer assim, classe motor, ok? E na classe motor então eu vou ter aqui a propriedade potência, não é? Tenho aqui a propriedade potência com autopropriedades, portanto public int potência com o get e set. Ok, tenho então a propriedade e tenho então, vou fazer aqui o construtor do motor. Até, para simplificar, nem vamos pôr o construtor. E vamos criar aqui a classe carro, não é? Classe carro, que vai ter então como public string, ou vamos pôr o modelo e com o get e com set, get e set. Ok, pronto, temos então aqui o carro e vamos também criar aqui um public motor, né? motor e mu. Vamos chamar aqui mu
vamos fazer também com o get e com set. Get e set. Ok? Pronto. Imagina uma coisa muito simples como esta, onde eu tenho uma classe motor e a classe carro tenho que instanciar um objeto da classe motor. Pronto, se eu for agora aqui ao formulário e ao load, eu posso, reparem, para criar a classe carro, ora, o nome da classe é carro, vou buscar carro, C1 igual a new e carro. Neste caso, como eu não tenho construtor, ele permite-me fazer isto e agora posso fazer C1 ponto, e agora tenho acesso ao modelo, que é string, então posso fazer igual a Toyota, por exemplo, Toyota, ok, e posso fazer C1 ponto, e agora o modelo, mas o modelo o modelo já está, o M1 é uma variável que tem que instanciar um objeto de motor. Portanto, eu, antes de fazer o outro, tenho que começar por, eu vou pôr aqui no início, vou criar então uma instância do motor, vamos chamar-lhe M1 igual a new motor, ok? E criei aqui um motor e M1 ponto, e agora posso lhe dar a potência igual a 1500, que é o inteiro, ok? E então sim, aí tenho a variável motor, e agora é que já posso vir aqui a C1 ponto motor, ou motor 1, igual a M1, ok? Que é o motor que eu dei. E reparem, isto é assim que funciona. Portanto, neste caso, isto corre sem problemas, não vamos ver absolutamente nada, porque não temos aqui nenhum método para ver. Poderíamos acrescentar aqui, por exemplo, um método public descrever, public descrever, ok, e o método vai devolver uma string, neste caso, e então o método escrever, o que é que ele vai retornar? Vai retornar, por exemplo, um modelo mais a potência do motor, por exemplo, mais vamos pôr M1 ponto potência ponto toString para transformar o inteiro em ok. E então, se eu chamar agora no formulário aqui o M motor, o carro é C1 ponto descrever, eu vou ter acesso, então vamos fazer aqui um message box, por exemplo, message box ponto show, e vamos então chamar o som descrever, e neste caso mete ok, correr, e cá está, Toyota 1500. É evidente que eu poderia resolver fazer isto mais complexo um bocado, mas se calhar mais fácil de utilizar, utilizando os construtores. Não é? Claro que aqui, ao criar o motor, já poderia fazer aqui o public. Vamos fazer então o construtor, public motor, e vamos aceitar um inteiro com a potência, e aqui então vamos pôr a potência, torna-se igual à potência que recebemos ali. E reparem, neste caso, quando eu criar motor, eu aqui já não posso fazer assim, ok? Porque eu agora estou a usar um motor, o construtor exige-me que eu introduza logo a potência.
Então, neste caso, meto logo ali o 1500 e já não preciso fazer esta linha aqui. Vou comentá-la. E aqui no carro também isto funcionou, já está a funcionar. Ok, é igual. Só que posso fazer ainda simplificar mais. E vou aqui à classe e vou fazer o seguinte. Vou também fazer o construtor. Ok? E aqui vou fazer então public motor, ou carro neste caso, carro. Então, public carro, construtor do carro, os parâmetros e o código que ele vai receber então. E pronto, neste caso então, ora, public carro, o código do carro, aqui para o construtor do carro, reparem, a variável que temos é o modelo e é do tipo string, então vou exigir que eles enviem logo, ao criarem a variável deste carro, que enviem logo o modelo e vou dizer que modelo, que é o atributo modelo, torna-se igual ao conteúdo de modelo que é passado quando construído. Okay? Agora reparem, a segunda variável, que é do tipo motor, e eu neste caso posso simplificar isto e ao construir o carro também tenho que construir o motor, porque isto tem que instanciar este objeto. Então, e como o motor para construir é preciso a potência, eu neste caso posso fazê-lo aqui no construtor do carro, posso criar logo a variável, ou seja, instanciar um objeto da classe motor. Neste caso, então, poderia fazer, olha, injeta também, vou exigir que eles injetem a potência, porque eu preciso deste valor para criar a variável do tipo motor. Então, vou dizer, olha, o modelo torna-se igual a modelo, e agora vou criar a variável M1, não é? E aqui M1 iria ser o quê? Vou ter que criar uma variável do tipo motor, não é? Portanto, reparem, para criar uma variável do tipo motor chamada M1, e eu vou ter que, e reparem que eu tenho aqui o motor, e, portanto eu tenho o construtor que pede a potência, então eu posso fazer, portanto, motor M1, não é? Motor M1, e já agora deixem-me só consultar aqui. Portanto, o motor do M1 igual, pronto, eu iria fazer de outra forma, mas portanto, aqui neste caso, motor M1 igual a new motor e vou injetar a potência, ok? Vou injetar aqui a potência que recebo, potência, ok? Eu aqui, ponto vírgula, aqui enganei-me, potência, ok? E pronto, então neste caso, ao construir, eu aceito o modelo e coloco modelo e torna-se igual ao que é passado aqui no construtor, e aceito a potência e crio a variável M1, que é a variável que eu criei aqui, o atributo, torna-se, que é do tipo motor, igual a new motor, e injeta a potência. Ele aqui vai criar a variável e vai colocá-la ali, ok? Ora, vamos lá ver se isto funciona da forma... aqui vou ter que ir aqui ao formulário e alterar este código, claro. Que neste carro, agora o carro vai exigir que eu meta, ao criar o carro, vou ter que enviar para lá a Toyota, que é o modelo, Toyota, e tem que ser pela ordem que está lá no construtor, e aqui a potência, 1500, por exemplo. Neste caso agora aqui já não preciso nada disto, posso comentar isto, ok? E neste caso agora é só
correr e temos então o código feito. Aqui, o que é que ele está a dar? Referência ao objeto não foi definida como uma instância do objeto. Aqui M1 ponto ora M1, se calhar aqui é melhor então disse M1. Pronto, isto aqui então eu coloquei disse.m1, que é esta variável m1, torna-se igual a nenhum motor e injeto a potência que é recebida e aqui já funciona. Portanto, Toyota 1500, ok? Portanto, reparem, com construtor é evidente que fica mais simples, porque eu agora aqui o código de fora, se você tirar aqui os comentários, fica só 3 linhas, não é? Eu crio, reparem, eu aqui nem precisava desta, ok? Porque eu aqui só preciso criar o carro e depois chamar o seu ponto de escrever, não é? Tá, e vai funcionar, não é? Portanto, aqui de facto fica muito mais simples. Porquê? Porque ao criar o carro, o próprio carro cria aqui, ao injetar o 1500, ele próprio vai criar aqui a variável, a instanciar o objeto da classe motor, ok? E este M1 fica acessível de fora. E portanto, eu aqui, mas por exemplo aqui M1, reparem, eu não tenho acesso a ele, ok? Porque, mas se fizesse ser 1.m1, aí sim, ok? Porque o M1 aqui foi criado dentro do carro, ok? Portanto, o carro é que tem acesso ao motor que foi criado. Dependendo agora das circunstâncias, eu podia querê-lo independente, etc. Se usasse um motor independente, enfim, há várias situações, mas como veem, ficam aqui com uma ideia de como é que isto pode funcionar, com ou sem construtor. Sem construtor tem que criar a variável motor, instanciar a variável motor e depois injetar essa variável quando fazem o carro, ok? Pronto, isto então chama-se isto quando temos uma classe, dentro de classe temos então, chama-se isto composição em programação orientada a objetos. E vamos então ver agora a herança em níveis. A herança em níveis é quando um objeto, tenho por exemplo aqui a classe veículo, e tenho o carro que herda de veículo, e agora tenho um outro objeto, uma outra classe, desculpem, que vai herdar de carro, ou seja, tenho um terceiro nível de herança. Isto é de evitar, é assim, é do geral para o particular. É evidente que aqui no veículo tem todas as variáveis que são comuns a todos os veículos. Depois te cria o carro e, por exemplo, aqui só pus marca e mover. Todos os veículos têm marca e todos os veículos se movem. Depois o carro tem portas. Por exemplo, aqui o veículo pode ser uma bicicleta, não tem portas. Portanto, o carro há uma especificidade própria de carro. Mas carros, depois já há vários tipos de carros, já elétricos, já gasóleo, enfim. E aqui criamos aqui o carro elétrico que herda de carro. Ok? Isto acarreta aqui uma série depois de preocupações, principalmente se vocês fizerem construtores. Porquê? Porque aqui reparem, aqui no veículo é criada a variável marca, depois no carro adicionado portas e depois no carro elétrico é adicionado bateria. Se vocês fizerem construtores, isto torna-se um bocadinho mais confuso, porque o veículo vai herdar daquele, tem que se ter em conta e tem que se chamar o construtor o base do veículo, e depois aqui tens que chamar o construtor daquela variável mais aquela variável. Portanto, isso torna-se um bocadinho mais complicado de fazer o código e de ler o código e de manter o código. Para isso, eu vou criar aqui uma classe, um exercício, tentar explicar melhor com o exercício, e que é este que aqui está, onde eu tenho aqui
a classe pessoa, que tem nome e apelido. Depois temos o encarregado de educação, que herda de pessoa, e tem o aluno, que herda de pessoa, e depois dentro do aluno ainda tem o aluno do ensino profissional e o ensino regular, que herdam de aluno. Portanto, a pessoa acrescenta o nome e apelido, depois o aluno acrescenta o número de processo, e depois o aluno, depois ainda pode haver especificidades entre o aluno do ensino profissional e ensino regular. Por exemplo, o aluno do ensino profissional tem empresa da FCT, informação em contexto de trabalho, enquanto o aluno do ensino regular não tem, e poderíamos tentar separar isto para que quando criassem uma variável de aluno, caso fosse um ensino regular, se vocês criassem aqui a variável empresa FCT, no caso do aluno do ensino regular, ia estar lá a ocupar memória sem nada, ok? Então faz sentido, algum sentido, fazer essa especial. Ora bem, então vou tentar, vamos criar aqui uma nova classe, adicionar, classe, vamos chamar classe 2, ok, dentro desta classe então, vamos tentar adicionar a classe pessoa, e vamos aqui dentro da classe pessoa, temos então nome e apelido, portanto vamos pôr aqui public, vamos pôr aqui public string nome com get e com set, portanto as autopropriedades, e agora public string apelido, também com get e com set, get e set. Vamos por aqui o A maiúsculo, ok, e temos então a classe pessoa. Depois temos então a classe encarregado de educação, que vai herdar da pessoa, portanto aqui classe encarregado de educação, que herda da pessoa, ok, e esta classe encarregado de educação herda de pessoa e acrescenta, para além do nome e apelido, vai acrescentar o telemóvel, portanto public string telemóvel e com get e com set, get e set, ok, e ok, depois temos então a classe aluno, a classe aluno, que vai herdar de pessoa também, ok, e vai acrescentar, acho que é o número do processo, exato, public string número do processo, ok, com get e com set, e tá. Depois temos o aluno ensino profissional, vou então criar aqui a classe aluno ensino profissional, que vai herdar de aluno, e aqui já temos uma terceira hierarquia, né? Reparem que aluno herda de pessoa e aluno ensino profissional herda de aluno, ok? E portanto temos aqui um terceiro nível. E este aqui vamos, por exemplo, acrescentar o public string sei lá, empresa da FCT, e com get e com set, ok, e pronto, isto basicamente está aqui a classe. Para já não estamos a usar construtores para não complicar isto. E agora reparem, imaginem que eu quero criar um aluno do ensino profissional. Reparem que o aluno do ensino profissional ele vai herdar de pessoa, que por sua vez vai herdar portanto, a herda de aluno, que por
sua vez herda de pessoa. Então, eu poderia fazer aqui, vou agora apagar isto do carro, e neste caso eu podia então fazer, vou criar um objeto da classe pessoa, portanto pessoa, eu vou chamar-lhe a pessoa 1, por exemplo, igual a new pessoa, ok? Pronto, forma normal de criar um objeto da classe pessoa, certo? Depois vou criar pessoa, vou criar o aluno, aluno 1, A1 igual a new aluno, ok? Tá? E vou então criar agora o aluno do ensino profissional. Portanto, aluno do ensino profissional, aluno ensino profissional 1, ou seja, agora só assim, igual a new aluno do ensino profissional, ok? Vou fechar parênteses e tal. E reparem, eu agora posso fazer o AEP, ponto, e cá está, o AEP vai herdar o nome, posso dar aqui um nome, igual a Pedro, ok? Posso fazer AEP, ponto, o apelido, ok? O apelido cá está, ele herda, isto está em pessoa, ok? Apelido, vou pôr GG, e AEP, ponto, tem, do aluno vai herdar o número de processo, portanto também tem um número de processo, também é string, portanto vamos pôr aqui, ok, o número do cartão, e o AEP também tem a empresa, FCT, ok, pronto, cá está, e está aqui a empresa XPTO, pronto, e está feito, ok, isto é tão simples quanto isto. No entanto, se nós começarmos a usar construtores, vamos tornar o projeto um bocadinho mais complicado. Porquê? Porque se eu criar aqui um construtor, vou criar então um construtor de pessoa, e então será public o nome da classe e os parâmetros e o que é que vai fazer. Portanto, neste caso, para pessoa, eu tenho o nome e o apelido, então vou aceitar string nome, vírgula, string apelido, ok, e agora vou dizer o quê? Vou dizer que o nome maiúsculo, que é o da classe, torna-se igual ao nome que é passado quando eu construir o objeto pessoa. E o apelido é a mesma coisa. Portanto, o apelido torna-se igual ao apelido. Ok? E por aqui tudo bem. Agora, reparem que se eu executar isto, já me começa a dar erros. E começa-me a dar erros porquê? Porque agora, encarregado de educação era de pessoa. Como eu tenho um construtor de pessoa, este construtor de pessoa, e como que é o nome e apelido, e ele diz-me, olha, cuidado que tu não tens um construtor de encarregado de educação. Ou seja, como eu criei um construtor para a pessoa, e a encarregado de educação herda da pessoa, forçosamente eu vou ter que criar um construtor para encarregado de educação. Então eu vou ter que criar então lá um construtor e mais. Aqui temos de ter cuidado. Porquê? Porque o construtor de encarregação, ele de facto só acrescenta esta variável, que é o telemóvel, que é tipo string. Então eu posso assim, olha, injeta uma string telemóvel, ok? Só que, o telefone, não interessa. E só que de facto isto não está correto. Porquê? Porque, e ele está aqui a dizer que pessoa não contém nenhum construtor que aceite 0 argumentos, porque eu não estou. Reparem, eu tenho que chamar aqui o base, que é o construtor base, que aceita
eu tenho que injetar para lá, reparem que já está definido, tenho que injetar para lá uma string com o nome e uma string com o apelido. Portanto, eu vou ter que injetar aqui um nome e o apelido quando construir o encarregado de educação, porque no fundo o encarregado de educação ele vai ter o nome, o apelido e o telemóvel. Portanto, eu vou ter que aceitar, quando construir diretamente o encarregado de educação, eu vou ter que aceitar uma string com o nome, uma string com o apelido, vírgula, e uma string com o telefone. E eu tenho que pegar neste nome e neste apelido e chamar o construtor pessoa para eu ter acesso depois do encarregação ao nome e ao apelido. Então aqui vou injetar este nome, vírgula, o apelido. Ok? Pronto, cuidado aqui, que eu aqui estou a chamar o construtor. Não posso voltar aqui a meter string, ok? Porque eu aqui estou a chamar, estou a pegar neste nome e estou a injetar aqui, ok? Portanto, cuidado com isto. E aqui, o que é que eu vou fazer? Ok, portanto, eu agora aqui, então, vou fazer, já estou a injetar aqui o base nome e apelido, portanto, ele vai aceitar o nome e apelido e vai colocar no nome e apelido, só me falta pegar no tel e dizer que o telemóvel, que é a propriedade, telemóvel, torna-se igual a este tel, pronto, e está feito, ok? E vou ter que fazer isto e reparem, quando chegar aqui a aluno, tem que fazer a mesma coisa. Reparem, eu até vou copiar este código e vou colar aqui. Depois aqui vou repetir aluno. E o aluno, em vez de... Também é a mesma coisa, é o nome apelido, só que acrescenta o número do processo. Então, eu aqui vou chamar número do processo. Aqui podia ser número só, número, ou processo, para não usarmos o mesmo nome. E aqui digo, a base não é apelido, está certíssimo, e agora digo que o número do processo, em maiúsculas, como está ali definido, número processo, torna-se igual a processo. Ok, isto está feito. Agora aqui é que, aqui já é terceiro nível, ok? Isto aqui já é o terceiro nível. Ao fazer o construtor disto, que é o aluno do ensino profissional, aqui a coisa já temos que ter em alguma atenção. Pronto, e o que é que temos que ter em atenção? Repare, ele vai ter que chamar o base, e aqui o base, ele até ajuda a pôr em base, porque aqui já diz, como ele herda de pessoa, e então herdou o nome e apelido, e depois herda de aluno, que acrescentou o processo, aqui vocês têm que meter 3, ou seja, têm que pedir o nome, o apelido e o número de processo. Portanto, aqui vou ter que colocar o nome, o apelido e o processo, ok? E vai acrescentar, portanto aqui vou pedir que ele tem que meter, tem que me injetar para aqui string nome, string apelido e string número do processo. Isto é só para corresponder. E ele aqui ainda acrescentou aqui o empresa FCT, também tem que colocar empresa, ok? Que é tipo string também, ok? String. E aqui é que vou dizer então, o resto já está injeta nos outros de cima, ótimo. E agora aqui só tenho que dizer empresa FCT torna-se igual a empresa, ok? E ponto de e pronto, agora sim é que vamos ver se não dá erros. Isto aqui, claro, isto agora já não funciona nada disto, tem que apagar tudo, porque não é esta forma de trabalhar. Vamos ver se corre tudo direitinho. Às vezes dá aqui uns erros, não sei porquê, mas desta vez não deu, está tudo direito. Portanto, não deu erro absolutamente nenhum, então está tudo certo.
E é este cuidado que têm que ter quando usam construtores que herdam de outras. Portanto, isto torna-se um bocado difícil de manter se tiverem muita hierarquia. Não é? Mas pronto, neste caso então, eu poderia facilmente criar aqui, e vou fazer de uma forma muito simples, para criar um objeto de, por exemplo, de aluno do ensino profissional. Vamos criar aqui aluno do ensino profissional. Vamos criar aqui um IEP igual a new aluno do ensino profissional. E aqui pronto, ele tem que injetar um nome, então vou injetar aqui um nome, tem que injetar um apelido, portanto vou injetar aqui o apelido, tem que injetar o número do processo, tem que injetar o número do processo, vamos por aqui qualquer coisa, e tem que injetar a empresa da FCT, vamos por aqui GGG, e pronto, está aqui o objeto de aluno do ensino profissional. Claro que eu podia ter feito aqui com caixas de texto, enfim, mas no fundo é isto que vos quero mostrar aqui. Claro que eu podia aqui na classe 2, podemos então pôr só aqui um método de escrever o aluno, portanto vamos pôr aqui um método só public, vamos devolver uma string de escrever e o que é que ele vai fazer? Vai devolver vai retornar return e vai retornar, por exemplo, o nome mais aspas, o espaçozinho mais o apelido, e vamos, por exemplo, colocar o número do processo, número do processo. Portanto, o nome, o apelido, o número de processo. E pronto, vamos só ficar por aqui. Número de processo, vamos por aqui também umas aspas para dar um espaço só. Ok, então se eu fizer agora aqui o IEP message box.show e chamar o IEP ponto descrever o aluno, descrever é um método, logo abrir e fechar parênteses. Ok, vamos ver se funciona. E cá está, nome, apelido e o código do aluno. E está a funcionar. Por hoje é tudo, muito obrigado.